A graça e a paz, querido. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com os irmãos. Tenho certeza que esses dias têm sido edificantes para você, para a sua casa e para toda a sua família. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique no sininho que está embaixo de notificação e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Tem alguns avisos a dar para os irmãos. Primeiramente, é que todos os dias estamos ao vivo no Facebook para trazer uma campanha de 40 dias para mudar a sua vida e a sua célula. Juntamente com essa campanha, estamos com a leitura do Novo Testamento. Então faça isso você e toda a sua casa, juntos, em oração pelo Brasil. Todo início do mês, nós temos a nossa Santa Convocação, onde todos os líderes da PIB Imperial são convocados para 24 horas de oração. Também, todas as células são convocadas para a arrecadação de alimentos para os mais necessitados. A nossa meta é chegar a 30 cestas básicas esse mês. Você pode entregar os alimentos para o seu líder ou em qualquer prédio da PIB Imperial. Contamos com você. Deus abençoe e tenha um bom culto. Eu quero te convidar nessa noite a adorarmos e a celebrarmos ao Senhor juntos. Adore ao Senhor, bata palmas, pule de alegria. Esse é o tempo de festa. Aleluia! Você profetiza assim, ó: sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. As forças dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde, o teu arraial, onde se viva jejum. O teu arraial, onde se viva jejum e luz. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Profetize sobre o seu lar, sobre tua vida, ó meu irmão, não vale. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. Seja a boca de Deus. As forças dos seus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde, o teu arraial, onde se viva jejum. Aleluia, glória a Deus. O teu arraial, onde se viva jejum. O teu arraial, onde se viva jejum. O teu arraial, onde se viva jejum e luz.
jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, troca do amor, eu falaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Vamos lá todos juntos. Meu rio me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares.
em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tem fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Fique com a sua boca fechada, meu irmão. Adore o Senhor ali onde você está. Deixa queimar, deixa queimar. Agora eu quero ouvir as vozes cantando e declarando. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. O fogo de Deus aí onde você está, aquecendo nossas vidas, mudando nossos corações, nos livrando de todo o mal. Deixa aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações,
te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Tu és Deus de caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Deus, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Ouça. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle, mas tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle, mas tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle, mas tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle, Senhor. Deus de promessas, Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, solte a sua voz, meu irmão, porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu Deus. Deus de caminho no deserto, luz na escuridão. Deus, oh, Ele é o nosso Deus. Oh, Senhor, Senhor. Oh, Senhor, Senhor. Oh, oh, Senhor.
Ouça o que eu digo para você. No meio dessas tribulações, quando nós não sabemos o que vamos fazer, quando nós não temos respostas, devemos ser como Pedro. Devemos ser como Pedro, que ao chegar em Jesus e disse: Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Em meio a essa pandemia, nós como igreja devemos levantar as nossas vozes e declarar: só Tu tens palavras de vida eterna. E adorar ao Senhor, e exaltar ao Senhor. Por isso eu quero convidar você, aí onde você está, a orar pelo Brasil neste momento. Senhor, nós oramos por esse país, oramos por essa terra, que o Senhor livre de todo mal. Aí onde você está, ore, meu irmão. Ore ao Senhor, declarando a cura de Deus. Seja curado em nome do Senhor a nossa nação. Em nome de Jesus, declaramos cancelada toda e qualquer obra do inferno contra nós. Mas a igreja do Senhor se levanta em adoração. Se levanta para adorar ao único que vive, reina por todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Quero cumprimentar você que me ouve com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós agora temos a oportunidade de continuar adorando o Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. Para tanto, eu quero convidar você a ler o texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Que verdade poderosa. O texto está dizendo que o nosso Deus, Ele é poderoso para liberar sobre nós toda a graça. Mas não apenas isso. A palavra do Senhor diz que em todo tempo nós somos abastecidos dessa provisão. Glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, nós precisamos crer que o nosso Deus, Ele é poderoso. É um Deus cheio de graça e provisão. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Você é filho de Deus? A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que todos que creram em Jesus receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos do Pai, que nos dá toda a provisão, que nos enche de toda a graça em todo o tempo. Por isso, como filhos, eu e você, como filhos de Deus, nós não temos que temer as circunstâncias, nós não temos que temer as lutas e desafios. Talvez você mesmo, aí onde você está, você tenha enfrentado um desafio, talvez até financeiro na sua vida nesse tempo. Eu quero dizer a você, creia no poder de Deus, porque as janelas dos céus estão abertas para nos abençoar. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos amados. Amém? Nós somos filhos de Deus. Nós temos essa oportunidade de receber em todo o tempo toda a provisão do Senhor. Na verdade, nós não recebemos somente a provisão. Nós podemos crer que Cristo é a provisão que precisamos. Cristo é a nossa provisão. Amém? Quando nós recebemos Cristo, nós não temos que temer nada.
Às vezes nós nos pegamos em sentimentos, né? Nosso coração às vezes fica angustiado, mas o Senhor quer que possamos ter fé. O Senhor tem o desejo de que os seus filhos tenham fé de que a palavra dele é verdadeira. Quer dizer isso a você. Portanto, eu te desafio. Não olhe as circunstâncias, olhe para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós recebemos esta provisão. Em todo tempo, tudo em ampla suficiência. Amém, irmãos? Sabe, o texto ele continua dizendo que toda essa graça do Senhor para nós é para que cumpramos um propósito. O texto diz que recebemos essa graça para abundar em toda boa obra. Nós podemos ofertar porque Cristo se fez oferta por nós. Nós podemos entregar porque nós já recebemos tudo por meio de Cristo Jesus. Amém? Nós podemos dar porque nós recebemos primeiro. Eu quero desafiar você nisso. E você entender que nós não somos apenas filhos. Nós somos a provisão do Senhor nessa terra. Nós temos acesso a essa provisão. O apóstolo Paulo diz, no primeiro capítulo da carta aos Coríntios, de que nós somos do Senhor por meio de Cristo Jesus. Nós estamos em Deus. Nós temos acesso a essa provisão. Portanto, nós podemos também, como é nosso Pai, como é o caráter de Cristo, ter um coração generoso, ter um coração liberal. Conta uma história que Alexandre, o grande rei Alexandre, quando ele ainda era príncipe, ele entrou numa das cidades conquistadas por ele, seu grande reinado. E quando Alexandre entrou naquela cidade, ele se deparou com um mendigo que estava à porta da cidade. Aquele mendigo, aproveitando a presença do príncipe, pediu uma esmola ao príncipe. Naquele momento, Alexandre pegou uma moeda de grande valor, uma moeda de ouro puro, e entregou àquele mendigo. Um dos generais que estavam próximo ao príncipe exclamou, disse: príncipe, não há necessidade de entregar uma moeda tão valiosa ao mendigo. Isso é mais do que ele precisa. Bastava apenas uma moeda de bronze para ele. Isso bastava para atender a sua necessidade. Naquele momento, Alexandre olhou para aquele general e disse: eu não dei a esmola de acordo com a necessidade do mendigo. Eu dei de acordo com a minha grandeza. Sabe, irmãos, essa história nos diz que aqueles que são grandes, eles manifestam obras grandes. Eles entregam muito porque receberam tudo, como nós recebemos da parte de Deus. Portanto, eu quero desafiar você. Eu e você, nós somos grandes em Cristo Jesus. Por isso nós podemos doar. Por isso nós podemos ofertar. Amém? Eu tenho certeza que quando nós cremos nisso, quando nós cremos na palavra do Senhor, em todo o tempo, em tudo, nós seremos alcançados pela graça do Senhor. Portanto, neste momento, eu quero convidar você, mesmo estando em sua casa, no seu local de trabalho, você pode ofertar, você pode dizimar nesta obra do Senhor. A igreja, nesse tempo, tem disponibilizado meios para que você tenha esse privilégio, essa oportunidade de ofertar no reino de Deus. Você pode acessar o site da PIB Imperial. Lá nós temos algumas informações e também campos para que você possa ofertar. Também os dados bancários da igreja estão sendo disponibilizados. Temos o meio Mercado Pago, PicPay e outros instrumentos aí que você pode ofertar no reino de Deus. Portanto, eu quero desafiar você. Mesmo que você talvez não esteja indo a um prédio físico, né? Ainda assim você é a igreja do Senhor Jesus.
e a graça do Senhor está sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Pai, Pai de amor, Pai de graça, nós cremos que Tu és o nosso grande Jeová Jireh, Deus da nossa provisão. Nós cremos, ó Pai, que estamos guardados em Ti. Nós somos filhos amados, nós somos filhos cuidados pelo Pai. E nós cremos nessa palavra, de que o Senhor é poderoso para derramar sobre nós toda a graça, em todo o tempo. Neste instante, Pai, eu quero que esta graça do Senhor alcance cada irmão que me ouve nessa noite, cada amigo, cada pessoa, possa entregar o seu coração a Ti, confiar os caminhos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está sempre amparando aqueles que Te procuram em qualquer tempo. Nós queremos, ó Pai, olhar para Ti, nós não queremos olhar as circunstâncias, nós queremos olhar para o Senhor, que é a nossa provisão. Por isso, Senhor, eu abençoo esta casa, esta família, esta pessoa, com toda sorte de bênção espiritual, com toda sorte de prosperidade nesse tempo. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Graça e paz a todos que estão nos ouvindo a palavra do Senhor neste momento especial em que a igreja está tendo oportunidade de alguns se alegrarem na tribulação, outros se entregarem a um propósito de intimidade com Deus, de jejum e oração, e outros, talvez poucos, um pouco apreensivo, desesperados, quem sabe, eu espero que não, mas existem pessoas que às vezes ficam em desespero por causa de uma má notícia. E nós sabemos que nós não estamos só noticiando o que é ruim, mas estamos procurando, como igreja do Senhor, aproveitar este momento que o Senhor está dando à igreja e ao Brasil, e às nações, por que não dizer as nações da terra, de compreendermos as formas, as multiformes sabedoria de Deus em lidar conosco, a igreja do Senhor, com o ser humano, porque os caminhos de Deus, irmãos, não são os nossos caminhos. Os planos de Deus não são os nossos. A gente lê, mas quando chega a adversidade ou uma situação como essa que estamos vivendo, nós ficamos perplexos. Mas a palavra do Senhor vai nos orientar como nós podemos lidar com momentos de adversidades, com momentos em que as coisas fogem ao nosso controle, ao controle humano. Quando foge ao nosso controle, a organização humana entra a organização divina. Os propósitos de Deus estão cumprindo, porque Deus é um Deus que nos ama, um Deus que tem todo carinho com as suas criaturas, com aqueles que Ele criou. Mas Jesus disse que nós teríamos aflições, nós passaríamos por tempos difíceis. E nós vamos observar hoje que existem duas maneiras de você lidar com as adversidades. Ou você pode entrar no tempo humano e em todos os tipos de notícias que confundem muitas vezes a nossa mente e não ajuda muita coisa. Algumas são informativas, outras são destrutivas, e de uma enfermidade passa para uma outra situação qualquer de interesses vaidosos do homem. Mas a igreja não está caminhando assim. A igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, ela caminha no tempo de Deus, no entendimento da palavra. Por isso eu quero ler para vocês uma palavra que vai estimular a sua fé,
a você se ligar nos propósitos de Deus para esse tempo, para a nossa igreja, para a igreja local, para a igreja universal, porque agora desapareceu as placas. Eu acho lindo o que Deus faz. Nós estamos iguais. Todas as igrejas estão podendo ser a igreja de Cristo, ser o corpo de Cristo da forma que Deus quer que nós sejamos. E o texto que Deus me falou antes ainda dessa notícia do vírus, que nós não estamos mais focados no vírus, nós estamos focados agora na cura, na restituição e restauração da normalidade. Amém? Então, o Senhor disse, é um novo tempo, minha filha. Eu vou fazer coisas novas. Diga para o meu povo, para a igreja se alegrar. Diga para a igreja trocar as suas vestes. Eu tive uma palavra de revelação no momento de oração com o Espírito Santo de Deus, e ele me trouxe essa palavra em Isaías 61, que é muito conhecida. O que Deus faz por nós, os seus filhos? Ele nos acolhe nos momentos difíceis de adversidade e nos consola. Essa é a primeira palavra, para a igreja se alegrar. E Paulo disse, tendes por motivo de muita alegria ao passardes por tribulações. Um pouco paradoxo, parece que não, essa palavra foge da lógica humana, mas ela está na lógica divina. Porque nós podemos nos alegrar sim, em tempos difíceis, porque aí nós temos oportunidade de ver a manifestação do poder e da glória de Deus, porque assim nós podemos demonstrar que nós confiamos no nosso Pai, em qualquer momento. Em momentos de alegrias, de adversidades, em momentos de desertos, nós continuamos com a nossa confiança firmada. Então, nós queremos ler, então, Isaías 61, alguns versículos, que todo o capítulo é pequeno, mas é recheado de promessas, é recheado de conforto, de estímulo à nossa fé. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor,
amo o juízo e odeio a iniquidade. Do roubo, a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Glória a Deus. Esta é uma palavra de estímulo neste momento de adversidade. Mais adiante eu quero focar naquele texto, naquela palavra que o Senhor mesmo providenciou uma veste para nós. E é sobre esta palavra que eu quero trazer algumas considerações. Trazendo também alguns exemplos bíblicos de momentos de adversidades difíceis que pessoas como Jó, como o próprio Adão, que foi surpreendido pela sua nudez. Queridos, nós nos sentimos assim, exatamente assim, quando alguma coisa nos surpreende, como foi as notícias desta enfermidade, que nós tivemos que nos recolher por um tempo e entendemos que era necessário e estamos aguardando a liberação do Pai para que tudo volte à normalidade. Como é que nós nos sentimos? Muitos de nós, vamos falar a verdade, nós nos sentimos nus. E agora, o que vamos fazer? Estamos despidos, desprovidos. O que será de nós? Muitas perguntas passaram pelo nosso coração. Pelo meu também. É humano, é aceitável, porque nós somos humanos. E muitas vezes nós ficamos muito presos à nossa humanidade, às estruturas da terra. Quando nós estamos despidos diante de Deus, irmãos, existe uma grande oportunidade de sermos vestidos de novo. Esta fragilidade é humana. Quando Adão percebeu que ele estava nu, lá no início, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 25, capítulo 3, nós não vamos ler esse texto agora, que fala que ele enxergou a sua nudez. Antes do pecado, na inocência, ele não estava tudo na inocência, como uma criança. Mas depois do pecado, ele enxergou a sua nudez e entrou a vergonha. E ele ficou com vergonha de quem? Vergonha de Deus. Porque Deus vinha falar com ele, ele não percebia nada. Estava tudo normal antes. E agora, como que eu vou me esconder? Ele coseu algumas aventais para ele e para sua esposa.
roupas de folhas. Depois eu quero falar para vocês que é o homem querendo ter controle da situação. Começa muita especulação em cima de uma necessidade apenas de se aquietar. Mas como nós temos um Deus amoroso, que nos criou com propósitos eternos, e os propósitos de Deus não mudam, aquilo que Ele quer fazer, Ele faz. Ele preparou Ele mesmo as vestes para Adão e para Eva. De que forma? Ele preparou roupas de couro, não de folhas. Veja a fragilidade do homem. Quando nós estamos em adversidade, nós queremos nos cobrir, queremos arrumar uma saída humana dentro da nossa mente, das nossas explicações, mas não serve. Alguns momentos aquilo não nos cobre, não cobre a nossa nudez. Nós precisamos de algo mais. A semelhança do momento que nós estamos vivendo. Desde o início, irmãos, o que nós podemos perceber é que Deus, Ele permite situações adversas. Permitiu situações adversas em vários momentos na história da humanidade. Mas para aqueles que esperavam em Deus, sempre houve uma saída, sempre houve um escape, sempre houve um livramento, sempre houve uma provisão da parte de Deus. Por isso eu disse, nós estamos com a oportunidade de conhecer a Deus, o Deus que nós professamos a nossa fé, conhecermos a nós mesmos como seres humanos, a nossa insignificância. E reconhecermos que, diante de algumas situações, nós estamos como crianças diante de Deus. Tem uma outra situação que eu achei interessante, eu quero ler, é Jó, capítulo 1, 19 a 22. Nós vamos aprender com o servo Jó, como ele enfrentou a adversidade. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, sobre os filhos de Jó. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem pode dizer como Jó? Quem conhece o seu Deus. Quem conhece a sua humanidade pode fazer essa declaração no momento de turbulência que nós vivemos. Como igreja do Senhor, que saiu do nosso controle, da rotina, as frequências aos cultos, as reuniões, a semelhança de que nós estamos vendo em todos os lugares. E no Brasil, uma mistura de verdades e de mentiras. Para quem está muito ligado às notícias, eu te dou um conselho. Aquieta sua alma. Não seja tão curioso, porque você pode ter uma síndrome de pânico
de medo desnecessário. Nesse momento você tem que voltar a ser uma criança, a sentir que você é cuidado pelo Pai. Quem é o seu Pai? Quem é você para o seu Pai? Deus, o nosso Criador. Ele não vai te desamparar em momento algum. Não é momento de desespero, não é momento de transitar entre uma peste, porque não vamos chamar de vírus, porque vírus tem milhões por aí, matando pessoas. Uma peste que assolou a humanidade, que está passando, que já passou, que pela fé nós declaramos que já acabou. E quando nós ficamos focados em notícias, já se transformou num medo. Mas a palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Aquele que ama a Deus, que conhece quem é Deus, que a essência de Deus é amor, ele não teme. Então eu digo que é o momento de você se alegrar, você como cristão, como intercessor, como um servo de Deus, como uma pessoa que conhece o seu Deus, de se alegrar. Porque Deus, Ele manifesta seu poder em todos os momentos. Não podemos negar que seja um momento difícil, mas nós vamos passar e passar bem. Amém? Se você está conectado no Altíssimo, no verdadeiro, você está conectado com aquele que provê, aquele que cobre a nossa nudez. Não adianta coser folhas para se cobrir. É hora de ficar mesmo nus diante de Deus e falar: Senhor, eu quero conhecer-te mais de perto. Eu quero ser coberto com a tua justiça. Eu quero ser coberto agora com a tua graça. Eu quero, Pai, saber aonde eu estou, porque muitos de nós nos perdemos. E nós precisamos saber aonde nós estamos espiritualmente para seguirmos em frente numa direção correta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem me segue não anda em trevas. Se você está perdido, você precisa de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Vamos concentrar em Deus agora. É um momento de reflexão, é um momento de mudança, é um momento do novo do Senhor. Coisas novas virão. O Senhor não desampara os seus filhos. Algo fugiu do nosso controle, mas quando foge do controle do homem, está no controle do Altíssimo. Amém? Nesse texto que nós lemos, no versículo, no capítulo 61, no versículo 10, no versículo 3 e no versículo 10, fala que o Senhor nos vestiu de vestes de louvor. O louvor é uma expressão de gratidão, de reconhecimento do eterno, da sabedoria, do amor, da grandeza dele. Por isso a igreja louva. Às vezes a igreja nem tanto louva, ela canta, mas vamos dizer que alguns louvam, que sabem o que estão cantando, que reconhece que aquelas letras, elas têm um significado para o momento que nós estamos vivendo. E eu tenho dito aqui para o pessoal que ministra o louvor, que o Senhor traz uma palavra de adoração de acordo com a revelação do momento. E o Senhor tem falado sobre aquela música: quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Porque nós acreditamos em muitas coisas e falamos que cremos em Deus, mas no momento difícil parece que some a nossa fé.
E as outras vozes, elas realçam. As outras coisas, que algumas são verdades, outras, a maioria são boatos e mentiras, elas passam a ser verdades. Quando nós não reconhecemos a soberania de Deus. Então eu digo que é um momento para a igreja refletir sobre a sua fé, os seus valores, as direções que ela anda. Talvez você estava pensando que estava muito bem e você está precisando mesmo de voltar à essência, de voltar ao princípio das coisas, a entender que Deus às vezes nos surpreende, que situações adversas que fogem ao nosso controle. E que quem tem o controle do mundo é aquele que fez o mundo, que criou. E o Brasil saberá, a minha nação saberá que o Senhor reina nesta nação. E que os propósitos do Senhor para a nação brasileira é grande. O Senhor me disse, filha, semelhante aos dias de Faraó, que as pragas vieram, mas eu cuidei dos meus filhos, nada aconteceu com eles, com os hebreus quando estavam no Egito. E assim eu cuidarei dos meus filhos, daqueles que me temem, e nada se pegará a eles. E a todos aqueles que me temem, que mesmo que não estão nas igrejas, mas são tementes a Deus, sabe que existe um Deus no céu, que tem o controle de todas as coisas, ele também passará e passará bem, porque Deus vai livrar. E disse Deus ainda, mas eu mando em Faraó. E nós temos que entender essas coisas do ponto de vista espiritual para o Brasil. Essa batalha no Brasil, ela é espiritual. Mas Deus, Ele governa sobre o Brasil. Ele tem o controle dessa nação. Ele governa sobre Faraó. E a hora que Ele quiser, Ele endurece o coração de Faraó. E a hora que Ele quiser, Ele amolece o coração de Faraó. Essa parte que nós passamos, eu fiquei comparando com aquelas situações vividas pelos hebreus que eram escravos ali, que vocês sabem da história, eu não vou contar. Eles estavam apegados ao Egito. Para eles se desapegarem de 400 anos da escravidão no Egito, não seria por uma fala de Deus, quem sabe, que eles sairiam. Eles também viram o que Deus fez. Os sinais, os milagres, os livramentos, as coisas difíceis. Eles passaram por tudo para saber que Deus tinha o controle sobre eles, sobre o Egito. E hoje, da mesma forma, Deus tem o controle sobre a igreja e tem o controle sobre o Brasil e sobre as nações. E ai daquele que se recalcitrar contra Deus. Porque Deus é justiça, Deus é verdade. Quero dizer para vocês que domingo, pela primeira vez nessa nação, nós estamos convocados pelo presidente desta nação, que Deus colocou o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, para que o povo de Deus, que o povo que teme a Deus nessa nação, faça um jejum. E nós vamos jejuar sim, porque nós oramos para que ele estivesse lá. E não é vírus que vai enfraquecer o comando do nosso presidente, porque Deus está sobre ele, a autoridade de Deus está sobre ele. E ele está no governo. E o Senhor está protegendo os brasileiros e a nossa nação. E nós vamos ainda nos inclinar em jejum, em quebrantamento, em arrependimento, em pedido de perdão, porque ainda há um povo confuso nessa nação, que está ligado aos governos de Faraó, os faraós representando aqueles que perseguiam aos servos e às servas do Senhor e a igreja do Senhor. E nós não estamos conectados. Eu já desconectei do falso pai,
A igreja do Senhor, onde eu sirvo, e as igrejas do Brasil, elas já foram desligadas da mentira. De forma profética e pela fé, nós desligamos do falso pai, do pai da mentira, do que prega boatos e apavora o povo. Nós vamos seguir a verdade em amor. Nós vamos cuidar daqueles que nós podemos cuidar. Nós vamos amar aqueles que estão perto de nós. Nós vamos aprender nesse momento de reclusão a sermos pessoas melhores, mais centradas, mais conhecedoras do nosso Deus, a quem nós servimos, da nossa fé, através da campanha que estamos de 40 dias, pela vida espiritual da PIB, lendo a palavra, porque na palavra nós encontramos a verdade, a direção certa na palavra. Queridos, quando você reconhece sua humanidade, como Jó se despiu diante de Deus e disse: agora eu sou uma criança. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. É uma palavra de desespero. Nós não chegamos a isso, porque a nossa provação não está à semelhança do que passou o servo Jó. Mas ele é um estímulo para a nossa fé, porque Deus cuidou dele na adversidade e depois Deus deu tudo de volta, em dobro, multiplicou muito mais. Então não fique preocupado com o que você vai perder, mas você fica preocupado de como você vai passar e passar bem, porque quem cuida de você cuida muito bem. É melhor você não fazer aventais de folhas. É melhor você não costurar nada para cobrir a sua nudez, porque Deus cobre a sua nudez na adversidade. Ele é perfeito. Você pode deitar e dormir, confiado que Ele cuida de você. Não se preocupe com o dia de amanhã. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. O mal que tem que acontecer, pode acontecer, mas você não vai ficar prevendo o mal. Você tem que sempre confiar que em qualquer circunstância, Deus é provedor. Deus te veste com veste de louvor. Deus te veste com veste de salvação. Deus te veste com veste de justiça. Glória ao nome do Senhor. As vestes que Deus coloca sobre nós, elas são perfeitas. Ela cobre perfeitamente toda a nossa nudez espiritual. Esse é o amor de Deus, por isso que nós não tememos, porque nós sabemos que Deus nos ama. Ele nos ama perfeitamente como um Pai amoroso. Então, Igreja do Senhor, Brasil, deixa Deus ser o seu Deus. Saia do falso Deus, do mentiroso. Creia no Deus que te cobre, que te guarda, que te livra em qualquer situação adversa que nós passarmos, porque aqui na terra nós passaremos. Não existe folclore que você está isento de adversidade, nem eu. Mas nós não vamos viver com medo, porque o amor de Deus lança fora o medo do nosso coração, daquele que é confiante no Pai. É um teste de fé. A folha de figueira que Adão fez é perecível. As nossas obras são perecíveis. Algumas coisas que nós agregamos na nossa vida, alguns princípios, eles não valem, eles não funcionam nestas horas. Avental não cobre sua nudez. Nós precisamos de uma cobertura completa. Portanto, arrependa-se. É tempo de arrependimento, Igreja do Senhor.
Sempre é tempo de nós começarmos de novo. Arrepender é dizer o que aconteceu com você, que você se extraviou, saiu muito longe, perdeu a direção, mas que você está voltando. O pai está de braços abertos para esperar o filho que saiu do caminho. Ele ama todos. E você que acha que está bem, que sabe aonde você está e para onde vai, você precisa se aprofundar mais no conhecimento de Deus, para que você possa ajudar os outros. Eu quero ler um texto também, Efésios 4, 24 e Efésios 6, de 10 a 13. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E vos revistais. E o que você tem que deixar? Pode passar adiante um versículo, irmão. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Queridos, eu vou dar uma palavra de advertência. Muitos de nós pensamos que estamos com a verdade, mas muitos dos nossos conceitos não são verdadeiros. Muito das nossas crenças, elas são pautadas em princípios ligados ao engano, porque o enganador, ele entra dentro da igreja também, ele entra nos púlpitos, ele fala na boca de pastores, de ministradores da palavra, e há muitos se achando que estão com a verdade, e eles estão servindo a Beelzebu, ao pai da mentira, que usa toda forma de filosofia humana, filosofia religiosa, às vezes fala em Deus, mas não conhece em Deus, e modifica para o seu próprio bem as palavras da verdade, enganando aqueles que são fracos, que não conhecem a verdade. Mas Paulo fala que nós devemos revestir, ou seja, vestir de novo, de Cristo, do novo homem. Cristo tem um perfil de verdade, de justiça. Aquele que é de Cristo, aquele que é cristão, ele tem um perfil da verdade, ele não anda na mentira, ele não anda na falácia, ele não anda nas más notícias. Ele não carrega más notícias. Ele anda na verdade, ele tem boas novas. Ele tem boas novas de salvação. Ele reproduz o caráter de Cristo. Ele estimula a fé dos fracos. Ele estimula na hora da provação aqueles que estão precisando. A igreja, ela manifesta o amor de Deus e a justiça de Deus na terra. Então nós não podemos ficar conectados com o engano, com a mentira, com más notícias. Nós temos que andar na verdade, de acordo com a performance de Cristo, do novo homem. Efésios 6, 10 a 13 tem uma outra vestimenta. Falei da vestimenta do caráter de Cristo, que é a justiça e a verdade. Em Efésios capítulo 6, do 10 ao 13, nós vamos falar de uma outra vestimenta do cristão. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas. É sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é uma luta de guerreiro, é uma luta de valente, porque nós lutamos em o nome do Senhor dos Exércitos. E a palavra do Senhor fala de duas vestimentas. Da vestimenta que o cristão veste, da verdade e da justiça, do caráter de Cristo, do novo homem. E em Efésios também fala que é para revestir da armadura. O cristão precisa de duas vestimentas, do caráter de Cristo, da verdade e da justiça, e ele precisa da armadura, de uma vestimenta de noiva, ataviada, de noiva preparada para qualquer tipo de batalha. Então, ali em Efésios capítulo 6, nós não vamos ler tudo, mas ali diz que é para tomar toda a armadura, capacete, escudo, espada, cinturão da verdade e sapatos com a preparação do evangelho da paz. Eu disse que na adversidade nós ficamos nus, porque tudo aquilo que você tinha some. Todas as suas crenças, os seus valores, os seus planos, muitas vezes caiu agora. Suspendeu viagem, não pode sair de casa, não vai para a escola. A sua rotina foi desorganizada para um propósito eterno de Deus. Para que você sinta que ainda que você diz que tem fé em Deus, mas na hora da adversidade você procura pela sua fé, procura pelo seu endereço, procura pelo seu Deus. E você tem que ver que você está nu. É assim que Deus te veste. Quando você se sente zerado. E agora? O que será da minha vida? Eu não posso trabalhar. O que vai ser daqui uns dias? Começar a faltar comida. Aí você começa a querer fazer avental de folhas, de figueira. Não resolve. Alguns cuidados nós temos que ter. Se nós não sabemos quanto que vai durar isso aí, é claro que nós temos que economizar. Se você fazia um jantar muito requintado, um almoço, você vai ter que moderar. Se você não tem um ganho suficiente por muito tempo, você vai ter que cuidar. Você vai ter que pedir a Deus sabedoria, porque Ele vai dar. Porque, afinal, a provisão de Deus vai ter para os seus filhos. Eu nunca vi um justo desamparado, diz Davi, nem a sua descendência mendigar o pão. Ninguém vai passar fome. Passar algumas privações e dificuldades, pode ser. Então, meu irmão, cristão do Brasil, cristão da PIB, eu estou aproveitando esse momento para refletir nos nossos valores, em que nós estamos apegados. Qual que é a verdade? Quais são os nossos aventais? Disseram que nós temos que colocar uma máscara, né, para sair. Mas não está totalmente imune, porque a máscara também contamina. E um dia desse não tinha máscara para todo mundo, e nem álcool gel. E pode pegar o vírus de outras formas, então essa máscara é um paliativo, é bom, mas não é totalmente seguro. Seguro é confiar em Deus. Seguro é, nos momentos de adversidade, conhecer melhor o seu Deus, aproveitar esse momento em que nós estamos um pouco limitados de algumas atividades extra nossa casa, né? Algumas limitações, para refletirmos, para pensarmos na nossa existência, para pensarmos em nosso Deus,
para cuidarmos mais das nossas emoções. E eu digo para vocês de cadeira que toda essa pressão que vem vindo para as pessoas desistir, da cabo a vida, porque não sei o que vai ser amanhã, isso tudo é demoníaco, isso é a mensagem do além, do falso pai. Você desliga dele. Se você precisar de ajuda médica, vai. Se você precisar de ajuda espiritual, aqui na igreja tem pastores, tem intercessores, tem pessoas para te ajudar, segurar na sua mão. Porque a igreja não é o prédio. A igreja são as pessoas. Nós temos essa realidade, mais do que nunca, porque um dia o teto dessa igreja caiu. E a PIB do Imperial sabe o que é ser igreja, sem ter um salão bonito como esse que nós estamos, com toda a aparelhagem que nós necessitamos para ter uma boa comunhão com a igreja. Mas nesse momento nós estamos impedidos por uma situação extra. Queridos, eu quero concluir a minha palavra. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, porque a gente se perde no momento que está aqui. Eu falei de como nós passamos os momentos de adversidades que é inerentes ao ser humano. Não é de agora. Não é a primeira vez que surgiu peste na terra. Se estudar a história, teve muitas pestes que mataram pessoas, que dizimaram, mas essa peste, ela já passou. Ela já acabou. Agora nós temos que lutar com outra. Com outras. É o medo, é o pânico, é a confusão gerada por conta dessa instabilidade para aqueles que querem se aproveitar do momento. Então, você já conhece, não precisa de eu repetir nada, porque esse púlpito é para pregar a verdade. Eu vou repetir a verdade. A verdade liberta, a verdade cura, a verdade restaura. Se quer ver você concentrar bem a sua mente, firmar bem a sua mente, você pega e lê 10 capítulos da Bíblia todo dia, de preferência de Salmos, de Provérbios. Você que não é muito simpático ao Velho Testamento ou Apocalipse, né? Você lê 10 capítulos de Salmo todo dia e vai falando para o Senhor: Senhor, conecta minha mente ao Senhor, leva meus pensamentos cativos à obediência a Cristo Jesus. Cura minha mente, porque eu me perdi. Eu me desligo do falso pai. E eu declaro que eu estou na inteira dependência como uma criança diante do Senhor, para ser cuidada, para ser amada. É isso que agrada o coração do Senhor, um coração contrito, humilde. A palavra do Senhor diz que Ele não despreza. Joga fora os aventais de folha que você fez. Joga fora tudo que você reuniu que não está te ajudando em nada. E se firma na verdade. E ande na verdade. E se conduza pela verdade. Eu já vou orar aqui. Estamos nus e prontos para ser vestidos. As vestes de Deus são suficientes. É o amor de Deus, é a justiça de Deus, é o caráter de Cristo. É a armadura que Ele disponibilizou espiritual para lutarmos. Não é armas de guerra que vai fazer a paz. Se for necessário, será usada. Mas nós preferimos que não seja usada. Deus tem o controle das nossas vidas. Nós vamos aproveitar esse momento para fazer uma revisão da nossa vida e ver o que nós temos que jogar fora e tomar uma direção nova, porque Deus me disse: é um tempo novo, minha filha.
Fala para a igreja que eu estou trocando suas vestes. E quando nós viemos 2 domingos antes dessa notícia orar aqui, quem veio, viu o apóstolo orando pela nação por algo que tinha que acontecer, um arrependimento da nação. Pedindo perdão pela nossa nação, pedindo perdão pela igreja do Senhor que tem também falhado muito. Nós temos errado o caminho e muitas vezes direções. E Deus pediu que eu profetizasse um tempo novo, um tempo de alegria, que nós nos vestíssemos com a veste que o Senhor disponibilizou. Olhos de alegria em vez de cinzas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Você consegue louvar e cantar cada dia? Os passarinhos louvam, eles cantam, eles foram feitos para isso. Você também. Por que você não louva na adversidade? Então você precisa de pedir a Deus louvores para você se alegrar nele. Um apelo que eu te faço, igreja do Senhor. Decida deixar Deus te vestir. Decida, cristão, deixar Deus cobrir sua nudez. Porque quando Ele cobre muito bem. Amém? Revista-se da nova roupagem que, passando essa dificuldade, esse deserto, nós vamos ter um tempo de grande colheita no Brasil, de um grande avivamento na América Latina, porque já foi liberado pelo Altíssimo. Se prepare para você encher os estádios. Você que é um chamado para pregar o evangelho, você vai para os estádios louvar. Ministros de louvor, se preparem, porque a grande colheita está por vir, a colheita final. O último grande avivamento na terra para o preparo da noiva. Amém? Eu encerro minha palavra agradecendo a paciência e o carinho de vocês, porque eu busquei de Deus uma palavra para trazer para esse momento, uma palavra que Deus me desse para conforto, para redirecionar as nossas vidas em Deus. Aqueles que não estão muito direcionados possam aproveitar esse tempo para se concentrar no que Deus está falando. Amém? Eu quero orar. Pai, completa, Senhor, no coração da igreja do Senhor e daqueles que quiserem, que não estão nas igrejas, mas são tementes ao Senhor, que eles se convertam, que o Brasil declare que o Senhor é Deus desta nação, que nós não temos deuses, nós temos um Deus soberano, santo, e que seu governo é de justiça e de verdade. E nós declaramos que essa justiça, essa verdade, será estabelecida nesta nação. E nós entraremos, Pai, pela graça e a misericórdia e o favor do Senhor, em oração, em clamor ao Senhor. Nós dobraremos os nossos joelhos no domingo para orar pelo Brasil, porque nós somos brasileiros e nós queremos que a nossa nação dê certo. E nós apostamos que o Senhor está do lado da justiça e da verdade, e que os mentirosos serão confundidos. Nós declaramos que a igreja do Senhor também se levantará diante do Senhor para ser vestida com vestes de louvor, com vestes de justiça, com óleo de alegria. Que nós saímos do tempo da tristeza, nós já estamos experimentando a alegria do Senhor, a presença do Senhor e o favor do Senhor, que é grande sobre nós.
nós declaramos cobertura do teu sangue sobre a Igreja de Cristo, sobre o Brasil. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a honra, a glória e o louvor seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças e paz, irmãos, amém. Nesse tempo que a igreja está reunida nas casas, seguindo as orientações das autoridades para evitarmos aglomerações devido à pandemia do Covid-19, nós poderíamos muito bem dispensar a celebração da ceia, pois afinal de contas nós somos salvos pela graça de Deus, aleluia. Mas nós queremos com esse ato quebrar um ciclo de religiosidade no meio da igreja e nos aproximarmos da visão da igreja. Qual é a visão da nossa igreja? Cada crente um ministro e cada lar uma extensão da igreja. Então, da mesma forma como você pode ofertar da sua casa, você pode louvar da sua casa, você também pode celebrar a ceia do Senhor na sua casa, consagrando os elementos e abençoando a sua família aonde você está. E nós queremos falar sobre esse princípio. Por que a ceia do Senhor? Por que eu devo participar dessa ceia? Porque nós cremos, irmãos, que a ceia é uma ordenança. Jesus nos deixou duas ordenanças, o batismo e a ceia. Até que ele voltasse buscar a sua igreja, nós estamos aqui celebrando o memorial da sua morte e da sua ressurreição e anunciando que um dia nós também subiremos com ele. Amém? Então, a ceia é esse momento que nós vamos fazer, celebrando essa vitória e crendo que o Senhor Deus vai buscar a sua noiva. Da mesma forma como nós estamos nas casas, nós vamos ter um momento que nós vamos consagrar os elementos e nós vamos participar juntos desse momento da ceia. Nós estamos vivendo esse ano, o ano do extraordinário. Esse ano está sendo extraordinário, diferente dos outros anos, porque Deus vai manifestar o seu poder através da igreja, que somos eu e é você. Então, de maneira extraordinária, nós estamos também nos adaptando, buscando conhecer a essência da qual o Senhor Jesus deixou a sua igreja e restaurando isso nos dias de hoje. Nós cremos sim nos dons ministeriais para hoje. Nós cremos sim que a igreja está sendo restaurada. A reforma que Martinho Lutero operou não foi suficiente para reformar todas as áreas da igreja. Nós ainda estamos num processo de edificação da igreja. Nós ainda estamos sendo trabalhados para nos apresentarmos como noiva gloriosa diante do Senhor. E o Senhor nos chama para isso, para esse tempo de restaurarmos os princípios da palavra, amém? Nós queremos ler com você João capítulo 12, verso 23 a 25. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. É certo, como nós vimos, que é um tempo de provas, é um tempo de provação para a igreja, mas o Senhor é o nosso Deus, Ele vai nos fortalecer e nós sairemos mais fortes desse período. Mas é necessário que se passe a igreja por esse tempo. Deus está trabalhando para identificar quem é igreja e quem não é. O joio será separado do trigo. Aquele que realmente é cristão, é fiel, é discípulo, ele se identificará no momento da crise. Todos estão crescendo juntos, no meio da igreja, todos estão participando do corpo. Nós não sabemos quem é quem, nós não podemos julgar, mas Deus sabe. E esses momentos Deus vai revelar, e a nação vai saber que há um Deus sobre nossas vidas, amém? Você é parte desse corpo, você é parte dessa nação que está sendo aperfeiçoada para nós chegarmos à semelhança de Jesus. E Jesus, nesse texto, ele está falando sobre o quê? Sobre os últimos dias da sua vida, quando ele seria crucificado, morreria pelos nossos pecados, o sangue dele seria vertido
para que nós tivéssemos vida. E ele se comparou ao grão de trigo. O grão de trigo, se ele cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu te pergunto, você quer dar fruto? Você quer ser uma semente de Deus para levar as boas novas, levar a paz nesse tempo? O Senhor está plantando isso no seu coração hoje. O Senhor está trazendo você para um nível maior de compromisso, de realidade. Ei, igreja, nós não fomos criados para viver nessa terra. Nós fomos criados para sermos levados para os céus, para vivermos eternamente com Cristo. Um dia nós cantávamos, Ele vai nos buscar, Ele vai vir buscar a sua noiva. E como nós estamos nos preparando, isso que você ouviu na palavra, se despire do velho homem, se despire da velha natureza. Jesus fez isso por nós. Jesus morreu e como grão de trigo, Ele germinou e hoje nós temos vida. Nós celebramos essa vida que nós temos em Deus. A nossa vida não está na terra. Quem amar essa terra, quem amar esse tempo, quem não quer perder a sua vida, ele vai perder. Mas se você se considerar como perca a sua vida aqui no mundo por amor a Cristo, você vai herdar a vida eterna. Essa é a promessa de Jesus para a nossa vida. Você crê? Então Jesus estava falando desse sacrifício, mas também nos convidando para isso, porque no verso seguinte ele nos desafia. Será que essa vida é tão importante ou a vida com Cristo é mais importante? Se tornar um grão de trigo, morrer para que outros frutifiquem. O Senhor te chama para um compromisso maior. Nós temos aqui o pão. Qual que é o ingrediente principal do pão? Trigo, isso mesmo. O trigo, ele é feito do grão de trigo, mas ele primeiro foi necessário ser moído. Se não for moído, você não tem essa consistência do pão, você não chega a esse nível do pão. Então é necessário passar por uma moedura. Pastor, mas nós vamos passar por provas? Sim, é necessário passar, para que a sua fé seja aperfeiçoada, para que você se conecte mais com Deus nesse tempo, para que você se torne um com Cristo e assim se torne esse pão que desce do céu para alimentar o povo com esperança, com fé, com ousadia e com a palavra de Deus que nos sustenta. Amém? Então nesse instante nós vamos crer nisso. O apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia! A nossa vida está em Deus. Ele nos guarda, nos protege e é o dono dela. Nesse momento nós vamos celebrar isso, celebrar também a promessa que Ele fez para nós, que um dia iria nos buscar. Os discípulos verdadeiros serão identificados nesse tempo, e você e eu somos esses que estão sendo levantados como voz profética, como atalaias, para declarar: a vinda de Jesus está próxima. Aleluia! Vamos orar nesse instante sobre os elementos. Você estenda suas mãos, feche seus olhos e repita comigo essa oração. Diga: Senhor Deus, eu creio na Tua promessa de que o Senhor virá buscar a Tua noiva sem mancha, sem mácula, gloriosa. Nós queremos ser essa igreja. Trabalha em nossas vidas, molda o nosso caráter, a nossa mente. Não estamos mais ligados a esse mundo, estamos ligados ao trono da graça e ao Senhor Jesus. Nesse momento, eu consagro esse pão e esse suco que será usado neste momento na celebração da ceia, e cancelo toda a consagração de origem, em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse instante, dividir o pão e o suco. Eu peço ao pastor Ian que nos auxilie nesse momento. Distribua o pão e o suco e nós vamos celebrar juntos esse momento de ceia
em memória da morte e da ressurreição de Jesus. Erga seu pão nessa hora e repita comigo. Diga: Senhor Jesus, obrigado por ter vindo a este mundo nos resgatar do pecado. Tu és o pão que desceu do céu para nos alimentar. Em nome de Jesus, amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. O corpo dele foi partido, o corpo dele foi plantado na terra, para que eu e você tivéssemos a vida. Fazei isso em memória de mim. Foi a ordem de Jesus. Comamos o pão. Agora segure o seu cálice e repita comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu sangue precioso que verteu naquela cruz. Eu te amo, Jesus, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu sou teu, totalmente teu. Em nome de Jesus, amém. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Bebamos. Amém. Vamos agradecer mais uma vez por esse privilégio que nós temos de podermos participar juntos desse momento. Eu creio que nesse momento o Espírito Santo está contigo, te fortalecendo, gerando fé, gerando esperança, te dando a direção pela qual você vai caminhar nesses dias. Serão dias de prova, mas saiba, Jesus está conosco, amém? Obrigado, Pai, por esse privilégio. Mesmo à distância, Pai, nós podemos sentir o teu sangue unindo o teu corpo. Através da fé, nós estamos conectados a Cristo. Não é a presença física, mas é a presença do Espírito Santo dentro de nós nesse instante que confirma: nós somos filhos amados do Senhor e estamos na presença do Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. Apenas uma
Nós queremos desejar sobre você a bênção do Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, tenha uma semana próspera, abençoada e segura nas mãos do Senhor Jesus. Amém.